Enio, queria que você falasse agora um pouquinho do momento do basquete nacional. Como você vê o momento do esporte aqui no Brasil? Bom, lógico, como sempre, eu que estive à frente, já trabalhei como assistente e lógico que o nosso momento sempre estará ligado e tem que estar ligado ao aspecto internacional. Então o Brasil necessita muito desse intercâmbio, não só com relação à parte técnica dos jogadores, mas dos técnicos também. Eu acho que nós ficamos um pouco distante nessa relação, onde os países que se desenvolveram foram se acoplando cada vez mais e o Brasil acabou perdendo essa participação no basquetebol internacional em função disso, em função de não participar dos grandes torneios como acontecia antes. Então essa retomada é fundamental. Você não tem como se desenvolver e conseguir resultados internacionais sem estar junto com os grandes times, com as grandes potências, sabendo o que eles estão fazendo. O Brasil sempre foi um basquete tem uma tradição muito importante, né? Ainda outro dia eu fui no lançamento, eu e o Chiaretto, que também está aqui presente, nós fomos no lançamento do livro do Vladimir Marques. Então eu que era criança, não peguei essa época, mas é gostoso você ler o livro, você acompanhar, ter ali ao seu lado, né, essa história do basquetebol brasileiro, bicampeão mundial, poucos países têm isso na história, e além de outros resultados também, em termos de Olimpíada, em termos de Pan-Americano. Então estar junto com o basquetebol, com o que é feito lá fora, não é questão de copiar, é questão de você ver como o padrão, sem perder as nossas características, sem perder a nossa criatividade, a nossa iniciativa. A nossa cultura é diferente de outros países, mas lógico que o basquete vai adquirindo um padrão onde você não pode fugir. E o Brasil tem lutado muito com relação a isso, e a gente espera que esse investimento nesse aspecto internacional ele seja mais enfático, seja mais promovido, porque hoje é uma necessidade vital para os jogadores e para os técnicos. Hoje você falou da busca para buscar coisas, não ficar atrás dos concorrentes, tentar avançar isso fora do Brasil. Você acha que dentro aqui do Brasil as coisas estão começando a caminhar melhor com a criação do NBB aí, que já vai para o seu 6º ano, enfim, a criação da Liga de Desenvolvimento também? Você acha que isso já está começando, a gente está começando a melhorar a situação do basquete aqui no Brasil, e aí o próximo passo é esse que você está falando? Eu acredito que os técnicos, os novos dirigentes que vêm surgindo, isso é muito importante no basquete. Sempre o esporte, as pessoas às vezes até denigrem a imagem do dirigente, porque às vezes alguns maus dirigentes fazem dessa situação, às vezes, uma situação que não deveriam fazer, né? Mas eu então digo dos novos dirigentes, porque o esporte sem esse dirigente isento, independente e que tenha a visão futurista e do momento, é muito difícil só os técnicos e só os jogadores conseguirem esse desenvolvimento. Então a Liga tem ido, hoje consegue reunir essa condição, ouve aquilo que os técnicos têm para dizer de sugestão, ouvem os atletas, e tanto é que a criação da LDO, a Liga de Desenvolvimento, é um campeonato até 22 anos, né, para aqueles que não acompanham. Hoje nós temos praticamente, se não me engano, 20 equipes, é um campeonato aberto, onde qualquer time que tenha um nível para isso possa estar participando, e isso ajuda muito no desenvolvimento do atleta, que é justamente num período onde ele às vezes não consegue ir direto na equipe principal do seu clube, da sua cidade, mas ele vai continuar se desenvolvendo. Com o amadurecimento, daqui a alguns anos ele pode se tornar um grande jogador, coisa que nós, justamente ou o jogador é um grande juvenil e já passa direto para o adulto, ou ele fica ali no meio do caminho e aí nós perdemos, às vezes, um valor interessante, um jogador que poderia dar um nível melhor para a competição. E hoje isso vem acontecendo. E, além disso, as propostas que a Liga tem exatamente nesse sentido de estar ajudando o basquetebol brasileiro, estar caminhando junto
com a Confederação de Clínicas, juntamente com a Escola de Treinadores, que foi criada também, para que os atletas possam os técnicos possam se capacitar cada vez mais. Eu sou de um tempo, que não faz muito tempo, aliás, eu costumo brincar, eu me formei técnico casualmente. Mas nesse casualmente, aqui no Brasil, eu tive a honra e o privilégio de conhecer grandes técnicos do mundo inteiro. Vinha o técnico da antiga Iugoslávia, os técnicos americanos, que hoje é comentarista, Hubie Brown, sem dizer em outros grandes técnicos. Aqui todos os países da América do Sul vinham aqui para o Brasil para assistir essas clínicas. Antes era o contrário, né? Argentina, Chile, Uruguai, todos vinham aqui para assistir, ver o que estava acontecendo, né? de novo. E então o que a Liga visualiza, né, nesse futuro é justamente isso. Criar novas competições, criar condições de desenvolvimento do potencial do jogador brasileiro, que está aí à mostra, né? Vários jogadores agora na NBA, alguns que já estavam, a entrada de outros e outros que poderão surgir. E você falou dos técnicos, né, que vinham para cá, e a gente está com o Rubem Manhano aí, renovou o contrato, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Você acha que também isso é importante para o Brasil, trazer um cara vencedor? Claro que a gente tem muitos técnicos vencedores aqui no Brasil, mas você acha que estava precisando disso, de um técnico como ele, campeão olímpico, enfim, que fez imagino que um trabalho quase bem parecido com o que ele está fazendo aqui no Brasil, fez na Argentina, criou uma geração, né, vencedora. Você acha que isso pode ser feito aqui? É isso que ele está fazendo? Você gosta desse tipo de coisa? Como que você vê essa história do Rubem Manhano na seleção? Bom, então, Márcio, eu estou à vontade para falar porque nós começamos praticamente juntos. O Manhano lá nas categorias menores e embaixo e eu também. Então a gente já se conhece há muito tempo. É uma capacidade reconhecidíssima. Eu acho que trazer um técnico com essa capacidade, com esse nível, com esse gabarito, com os resultados que ele obteve, isso é fundamental, não só o Rubem, mas outros técnicos também, não há problema nenhum. Eu acho que não é questão que nós precisamos disso, isso faz parte do esporte. Então, quanto a isso, eu sou favorável. Por isso que existe hoje a escola de treinadores com relação a capacitar os técnicos. Se você trouxer um técnico que não possa estar trazendo novos valores, novos conhecimentos ou próximo daquilo que o Manhano vem fazendo, eu acho que não há necessidade para isso. Eu acho que nós temos grandes técnicos, como você falou, nós temos capacidade para isso, nós não podemos diminuir a nossa e nem desestimular uma categoria, às vezes, em função só porque o técnico é internacional.